Olá, meu querido, olá, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu aluno e minha aluna aqui do Tec Concursos. É sempre um prazer, uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo jurídico, o conteúdo nesta feita do direito do trabalho. Gente, nós estamos trabalhando a sistemática do direito do trabalho desde a sua propedêutica, que é direito do trabalho, fontes, principiologia, conceitos, até o desenvolvimento histórico e também a análise ponto por ponto dos aspectos que compõem a disciplina jurídico-trabalhista. E ao analisar essas circunstâncias, nós estamos analisando a relação de emprego e outras relações especiais, como relação de emprego doméstico, etc. Agora, nós vamos nos debruçar sobre uma relação de trabalho que é muito importante, que em aspectos concernentes aos direitos constitucionais encontra-se quanto aos direitos equiparada à relação de emprego, mas que com a relação de emprego não se confunde. Vamos falar aqui da relação jurídica do avulso. Vamos disciplinar as aulas em avulso não portuário, a disciplina que nós vamos hoje nos debruçar, a Lei 12.023 de 2009, e depois, em outra lei específica, analisaremos a disciplina jurídica do avulso portuário. O que nós temos que lembrar é que relação de trabalho é um gênero, da qual a relação de emprego é uma espécie. Relação de trabalho, portanto, ela é gênero, ela tem ali incluída, contida neste conjunto, a relação de emprego. Mas existem várias outras relações trabalhistas que não se confundem com a relação de emprego e que estão ali também neste conceito de relação de trabalho. A relação, por exemplo, do voluntário, trabalhador voluntário. A relação, por exemplo, do trabalhador eventual e a relação do trabalhador avulso. Como eu disse, a Constituição ela equipara o avulso ao empregado no que pertine aos direitos. Então, o que você já pode aplicar aqui tanto para o trabalhador avulso portuário como para o trabalhador avulso não portuário? Os direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados são assegurados não apenas para o empregado, mas de igual sorte para o trabalhador avulso. Explico. Férias, mais um terço. Direito ao, por exemplo, às horas extraordinárias, trabalho sobre jornada. Por exemplo, quando nós falamos de adicional noturno, todas as verbas trabalhistas determinadas na Constituição, ali esculpidas no artigo 7º, elas são devidas não apenas ao empregado, mas pela equiparação no que pertine aos direitos ao trabalhador avulso, quer seja um trabalhador avulso portuário, quer seja um trabalhador avulso não portuário. É importante começarmos deste aspecto, mas, contudo, nós não podemos confundir a relação jurídica de emprego com a relação jurídica de trabalho avulso. O trabalhador avulso, ele não tem alguém que lhe tome o serviço diretamente esta única pessoa, como é o caso do empregado. Exemplo, se eu sou empregado de alguém, o meu empregador me contrata e comigo tem uma relação jurídica linear, eu e ele. Ele é o tomador do meu serviço. Eu estou adstrito a cumprir a prestação de fazer, a obrigação de fazer infungível, que é a prestação laborativa. Ele, por outro lado, vai ter que cumprir a obrigação de dar pecuniária, pagar salário e todos os deveres anexos que nós já estudamos, as obrigações anexas que estão contidas na relação de emprego. A relação de emprego ela vai estar caracterizada pela manifestação dos elementos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT. Vimos sempre, é sempre bom falar, a pessoalidade, o trabalho prestado por uma pessoa física, uma pessoa natural, que não pode se fazer substituir, intuito persona. A não eventualidade, também chamada de habitualidade, vale dizer, é uma relação, um trato que se procrastina no tempo. Não é um serviço episódico uma vez, não. É um trabalho que se procrastina no tempo, que pode ser observado diversas vezes. Uma pessoa trabalha ali uma vez na semana, uma vez na semana, uma vez na semana. Isso é uma eventualidade que não pode ser confundida com a continuidade, tá? Que é elemento da relação de emprego doméstica. A não eventualidade é a habitualidade na prestação laboral. Trabalha de maneira habitual. A onerosidade. O empregado trabalha na expectativa de receber uma contraprestação econômica, ou seja, um pagamento, pelo serviço que ele presta ou que ele coloca a sua energia à disposição para prestar ao empregador.
E nós temos ainda a subordinação jurídica. Veja, pessoalidade, a não eventualidade ou habitualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. Por conta de um contrato de trabalho, de um ajuste de vontades expresso ou tácito, do qual decorre a relação de emprego, eu, empregado, estou submetido às ordens lícitas emanadas pelo empregador. Desde que essas ordens não ofendam a lei, a moral e os bons costumes, estejam em consonância com o que determina o meu contrato firmado com o meu empregador, eu devo sim me subordinar e obedecer, por força do contrato de trabalho, às ordens emanadas da autoridade, daquele que está numa condição hierarquicamente superior à minha, decorrência do contrato. Temos elementos acidentais, que são a exclusividade, que pode estar presente ou não, e a alteridade, que nos ensina que o empregador assume os riscos da atividade econômica. É assim que nós temos elementos da relação de emprego. Por que você está citando isso? Porque o avulso não é uma relação linear. No contrato, ou na relação de trabalho do avulso, eu, trabalhador, tenho um intermediário entre mim e aquele que quer tomar o serviço. Repito, no trabalho, na relação de emprego, é uma relação linear, eu e meu empregador. Na relação do trabalhador avulso, eu, trabalhador, tenho um intermediário entre mim e aquele que quer contratar meu serviço. Eu, digamos, sindicato e tomador de serviço. Eu, digamos, órgão gestor de mão de obra e tomador de serviço. E eu, como trabalhador avulso, posso prestar o meu labor, a minha atividade laborativa, para vários tomadores de serviço. Imaginem vocês o avulso portuário. O rapaz trabalha no porto, ele é um estivador. Lembra do livro Jubiabá, uma obra clássica na literatura brasileira? Jubiabá é, na verdade, o nome de um personagem, né? Na verdade, Antônio Balduino era um estivador, ele trabalhava no porto. Ora, Balduino, tá lá aquele capoeirista forte, aquele negro forte, né? Balduino, tem que prestar o serviço. Ele presta o serviço para o empregador? Não. O órgão gestor da mão de obra contratava o serviço de Balduino e de seus colegas para descarregar não um navio, mas diversos navios que atracassem ali. Então ele prestava serviço para uma multiplicidade de tomadores de serviço. Intermediado, tinha sempre a presença de um intermediário, ali dialogando esta relação, que era o órgão gestor de mão de obra. O avulso, repito, ele pode ser portuário, que é o que nós sempre lembramos quando pensamos no trabalhador avulso, ou avulso não portuário. O detalhe é, você vai ter um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra ali, sempre intermediando a relação entre o trabalhador, aquele que presta o seu trabalho humano, e o tomador de serviço. Ao passo que na relação de emprego, a relação com aqueles elementos que nós digitamos e revisamos aqui, é uma relação direta entre o trabalhador e aquele que toma o seu serviço e aquele que irá usufruir do seu serviço. Esses são os aspectos introdutórios. A diferença entre relação de emprego e o trabalho avulso. Ambas relações de trabalho. Em uma relação de emprego, o tomador de serviço atua, se vincula diretamente ao trabalhador, ao empregado. Ao passo que na outra, o trabalho avulso, o trabalhador avulso tem sempre a presença de um intermediário entre ele e o tomador, ou, o que é mais comum, os múltiplos tomadores de serviço, que contratarão a sua atividade laborativa, o seu trabalho. E esse intermediário vai ser o sindicato da categoria profissional ou o órgão gestor de mão de obra. O avulso pode ser o avulso portuário ou aquele que nós iremos nos debruçar de maneira mais detida hoje, o trabalhador avulso não portuário, regramento específico da Lei 12.023 de 2009. Doutores e doutoras, essa é a distinção entre relação de emprego e relação de trabalho do avulso, ambas espécies do gênero relação de trabalho. E por que essa distinção? Porque ela é importante, que ela pode ser objeto de uma avaliação, e não podemos nos esquecer, repito mais uma vez, a Constituição Federal, aplicando a isonomia constitucional, a isonomia, a ideia de igualdade, ela igualou no que pertinha aos direitos o empregado e o trabalhador avulso. Ela igualou no que pertinha aos direitos o empregado e o trabalhador avulso. Então, ambos vão ter direito, por exemplo, a férias mais um terço, a adicional noturno e aos demais direitos trabalhistas previstos, esculpidos no artigo 7º da Constituição Federal vigente.
Esse é o aspecto propedêutico, é o aspecto introdutório da matéria. Agora nós vamos debruçar sobre a lei específica, a Lei 12.023 de 2009, para, a partir dela, podermos observar quais são os regramentos no que pertine ao trabalhador avulso não portuário. Olho na tela, vamos estudar. Queridos, vamos agora nos debruçar sobre o trabalhador avulso. Regramento da Lei 12.023 de 2009 é o regramento do trabalhador avulso não portuário. Aquele que não trabalha no porto. Conceito. O trabalhador avulso caracteriza-se por prestar serviço a diversas empresas, como eu disse, uma multiplicidade, quiser anotar, uma multiplicidade de tomadores de serviço, uma multiplicidade de tomadores de serviço, uma multiplicidade de tomadores de serviço, caracteriza-se por prestar serviço a diversas empresas, multiplicidade de tomadores de serviço, ou seja, atua sem fixação a uma fonte tomadora. Quem é que se fixa a uma fonte tomadora? O empregado trabalha para apenas uma fonte tomadora. Aqui a distinção que nós vimos é essencial entre o trabalhador avulso e o empregado, a relação jurídica de emprego. Olha para cá, o trabalhador avulso caracteriza-se por prestar serviço a diversas empresas, ou seja, atua sem fixação a uma fonte tomadora, com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Então, se a relação de emprego eu desenho assim, empregador, relação linear, empregado, uma única fonte tomadora, e está aqui o trabalhador. O avulso, eu desenharia assim. Múltiplos tomadores, o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra, que por sua vez vai direcionar o trabalho deste trabalhador, que é o avulso. Esse é o desenho que nós fazemos, diferenciando a relação jurídica de emprego da relação jurídica de trabalho avulso, que é também uma relação de trabalho humano, mas que com a relação de emprego não se confunde. O trabalhador avulso caracteriza-se por prestar serviço a diversas empresas, ou seja, atua sem fixação a uma fonte tomadora, com intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. É o conceito do trabalho avulso. O avulso se divide em avulso não portuário, que é o que nós vamos debruçar agora, Lei 12.023 de 2009, e o avulso portuário disciplinado pela Lei 12.815 de 2013. Vamos agora começar a análise do trabalhador avulso não portuário. Trabalhador avulso não portuário é aquele que está regido pela Lei 12.023 de 7 de agosto de 2009. Vamos lá. Essa lei dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso. Artigo 1º. As atividades de movimentação de mercadorias em geral, exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins desta lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Vamos repetir? As atividades de movimentação de mercadorias em geral,
exercidas por trabalhadores avulsos para os fins desta lei são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Doutores e doutoras, vamos analisar isso aqui agora, detidamente, tentando destrinchar os aspectos essenciais desta relação. Muito bem. Observe isso aqui. As atividades de movimentação de mercadoria em geral. O que a lei quer dizer? Mercadoria em geral. Exercida por trabalhador avulso. Está dando uma generalidade nas mercadorias e diz que o trabalhador não está numa relação jurídica de emprego. Pode ser em área urbana ou rural. Reparou como ele não falou de porto? Reparou como ele não falou do aspecto portuário? Ele exclui aqui o aspecto portuário. Ele diz que essa atividade do avulso pode ser na área rural ou na área urbana. E ele nos ensina ainda, sem vínculo empregatício. O avulso não tem vínculo empregatício. Ele não presta serviço apenas para uma fonte, para um tomador de serviço, para uma única fonte pagadora, mas por meio, olha o detalhe, da intermediação obrigatória do sindicato da categoria, é que ele presta serviço, é que ele vai executar suas atividades. Qual o primeiro aspecto que a gente tem que considerar? Que quando tratarmos de trabalhador avulso não portuário, ou seja, aquele que presta serviço na área urbana, rural, mas não é no porto, quem intermediará esta relação dele com os múltiplos tomadores de serviço, quem é? É o sindicato da categoria profissional. Então, já tem aqui uma distinção que vai valer até para quando estudarmos a lei específica que vai disciplinar o trabalhador avulso portuário. Quando for trabalhador avulso portuário, qual é o órgão de intermediação? O órgão gestor de mão de obra. Bruno, e quando for o trabalhador avulso não portuário, que estamos estudando agora, qual é o órgão de intermediação? O sindicato da categoria profissional. Então anota aí, o sindicato da categoria profissional é o órgão de intermediação entre o trabalhador avulso e os seus múltiplos tomadores de serviço. O sindicato da categoria profissional é o órgão de intermediação entre o trabalhador avulso e os seus múltiplos tomadores de serviço. Esse é o primeiro aspecto. Agora, vejam vocês que o artigo 1º da lei, ele ainda diz de que maneira essa intermediação pode ser feita. Não é simplesmente ser sindicato da categoria profissional que habilita aquele sindicato a fazer essa intermediação. Porque a lei exige uma forma solene. Ela diz assim, ó, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Então, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Como é que você vai anotar isso no caderno? Anota assim, para cá. Você vai anotar da seguinte forma. A intermediação do avulso não portuário será feita por meio do sindicato. Qual é esse sindicato aqui, professor? Categoria profissional econômica, categoria profissional, claro. E se fosse o avulso portuário, seria o órgão gestor de mão de obra. Agora, qual o meio? O sindicato atuará balizado / amparado / alicerçado. Ó, qual é o amparo, a baliza, o alicerce da atuação sindical como esse órgão intermediador? Por ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, ou CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Então aqui você tem a forma, você tem a solenidade para que este ato do sindicato
possa ser realizado. Ó, as atividades de movimentação de mercadorias em geral, exercidas por trabalhadores avulsos para os fins desta lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Em outras palavras, professor, como é que o sindicato vai intermediar? Por meio de acordo coletivo de trabalho ou por meio de convenção coletiva de trabalho? Qual é a forma como o sindicato vai atuar nessa intermediação naquilo que estiver disciplinado, regulado, normatizado no acordo coletivo de trabalho, sindicato e empresa ou grupo de empresa, ou sindicato e trabalhadores ou grupo de trabalhadores, quando falarmos, obviamente, do que falamos aqui, sindicato da categoria profissional. Isso é o acordo. Como é que é o acordo? Sindicato e grupo de trabalhadores. Ou sindicato, empresa ou grupo de empresas. Como assim, professor? Pense assim. O sindicato pode fazer um acordo com 3 tomadores de serviço? Pode. E se o sindicato quiser fazer um acordo com outro sindicato, aí nós não estaremos diante do acordo coletivo. Estaremos diante do quê? Da convenção coletiva de trabalho. Na convenção é sindicato da categoria profissional, sindicato da categoria econômica. No acordo coletivo é sindicato da categoria profissional e empresa ou grupo de empresas, que é o que naturalmente acontecerá aqui. O detalhe é a interveniência do sindicato da categoria profissional é obrigatória. Princípio, inclusive, do direito coletivo do trabalho, da interveniência obrigatória do sindicato da categoria profissional. Isso é apenas a apresentação da matéria no que pertine ao artigo 1º. Só que o artigo 1º tem um parágrafo único que acrescenta-nos informações importantes. Olhe na tela. Diz assim: as atividades de movimentação de mercadoria em geral exercidas por trabalhadores avulsos para os fins desta lei são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Parágrafo único. Olha para cá. Parágrafo único. Remuneração, a definição das funções, a composição de equipes e as demais condições de trabalho serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviço. Repito, a remuneração, a definição das funções, a composição de equipes e as demais condições de trabalho serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviço. Artigo 2º. Ele vai nos dizer o que são as atividades de movimentação de mercadorias em geral, porque vejam que essa lei, ela dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadoria em geral e o trabalho avulso. E o que é atividade de movimentação de mercadoria em geral? A lei responde no artigo 2º, olhe para cá, inciso 1, diz assim: são atividades, caput, da movimentação de mercadorias em geral. Inciso 1, cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ou seja, colocar lona, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação da carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. Todas essas atividades aqui são atividades de movimentação de mercadoria em geral. O inciso 2 também fala o seguinte, que também é movimentação em geral, o inciso 2, operações de equipamento de carga e descarga. Isso também é uma atividade própria do avulso. Para cá, operações de equipamentos de carga e descarga. O inciso 3 nos fala assim: pré-limpeza, ó para cá, pré-limpeza e limpeza em locais necessários à viabilidade das operações,
ou a sua continuidade. Então, são atividades de movimentação de mercadoria em geral. Todas essas daqui, carga e descarga, ensacado, empilhamento, transporte com empilhadeira, arrumação, amostragem, você botar no estoque, tudo isso aqui é atividade de movimentação de mercadoria em geral. As operações de equipamento de carga e descarga, ou seja, não apenas você colocar carga ou descarregar, não apenas você ensacar, mas você mexer no equipamento, na máquina que faz isso, é uma atividade própria da movimentação de mercadorias em geral. E o inciso 3 diz assim: pré-limpeza e limpeza em locais necessários à viabilidade das operações ou à sua continuidade. Ou seja, até a higienização, até a limpeza em locais necessários à viabilidade das operações ou à sua continuidade são considerados para fins aqui do artigo 2º, que disciplina a movimentação das mercadorias em geral. Tópico muito interessante que a gente não pode deixar de observar. O artigo 3º da lei diz assim: as atividades de que trata esta lei serão exercidas por trabalhadores com vínculo empregatício ou em regime de trabalho avulso nas empresas tomadoras de serviço. Olha o artigo 3º. As atividades de que trata esta lei, ou seja, armazenamento em geral, a lei fala de movimentação de mercadoria em geral. As atividades de movimentação de mercadoria em geral, ou seja, de que trata esta lei, serão exercidas por trabalhadores com vínculo empregatício, empregados, ou em regime de trabalho avulso nas empresas tomadoras de serviço. Ou seja, essas atividades aqui de movimentação de mercadoria em geral, elas podem ser exercidas na relação de trabalho avulso, o avulso não portuário, que ele vai prestar serviço a múltiplos prestadores de serviços, intermediado que será pelo sindicato da categoria profissional, que atuará por meio daquilo que determina o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho. Mas a atividade de movimentação de mercadorias em geral também pode ser exercitada pelos empregados, por aqueles que estão no regime da CLT, o regime seletista. Quem é que nos diz isso? O artigo 3º desta lei específica que nós agora nos debruçamos. Artigo 4º da lei, olha para cá. O sindicato elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos. O sindicato elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos, com indicação do tomador do serviço e dos trabalhadores que participaram da operação, devendo prestar com relação a estes as seguintes informações. Vamos lá. O artigo 4º fala que o sindicato vai elaborar. O sindicato irá elaborar. 2 pontos. A escala de trabalho a folha de pagamento com indicação do tomador de serviço e dos trabalhadores que participaram da operação, devendo prestar com relação a estes, ou seja, os trabalhadores, as seguintes informações. Inciso 1. Os respectivos números de registro ou cadastros no sindicato. Inciso 2. O serviço prestado e os turnos trabalhados. Inciso 3. As remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores, registrando-se as parcelas referentes a... Olha para cá que inciso 3 interessante. Fala que você vai ter que observar as seguintes informações. Inciso 3. As remunerações pagas, aquilo que efetivamente foi pago, devidas ou para cá, pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores, registrando-se as parcelas referentes à letra A, repouso remunerado, fundo de garantia por tempo de serviço, 13º salário, férias remuneradas mais 1/3 constitucional, adicional de trabalho noturno e adicional de trabalho extraordinário. Então, 13º salário, férias remuneradas mais 1/3 constitucional, adicional de trabalho noturno e também adicional de trabalho extraordinário.
Isso aqui a gente tem que ficar muito atento, porque são direitos trabalhistas só para cada 13º, férias mais um terço, adicional noturno, hora extra, repouso semanal. Onde é que está isso aqui? Na Constituição. Todos esses aspectos aqui são importantes e eles demonstram para a gente como e de que forma as remunerações serão registradas para esses trabalhadores avulsos. Gente, essa é a primeira parte da aula, a apresentação desse trabalhador avulso não portuário. Próximo bloco, damos continuidade no estudo dessa lei específica, a Lei 12.023 de 2009. Até daqui a pouco.